Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês o passo a passo completo desse lindo tapete, nessa combinação de cor maravilhosa. Um modelinho de tapete fácil, rápido e muito bonito, pessoal. Esse aqui é o tapete modelo espiral. Essa peça já tem vídeo aula em vários canais aqui na plataforma do YouTube. E eu quis confeccionar ele aqui e trazer o passo a passo dele também, só que na minha versão. Eu espero muito que vocês gostem do resultado dessa peça, que vocês também possam confeccionar e arrasar nas vendas. E para vocês se inspirar também, eu confeccionei ele nessa combinação de cor maravilhosa, usando o amarelo ouro, o preto e o barbante cru dos barbantes da Crochética. Esse aqui também, pessoal, ficou muito bonito. Só que durante a videoaula eu vou passar para vocês o passo a passo dele nessa combinação de cor. Esse tapete aqui no meu ponto, ele ficou de comprimento com 79 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. E ele ficou com o peso de 375 gramas de barbante. Para confeccionar essa linda peça, eu usei aqui essas cores maravilhosas dos barbantes da Crochética. E essa aqui, pessoal, é uma peça que dá pra gente utilizar também cones de barbante aberto para confeccionar ela. Então, aqui eu utilizei essas 4 cores, todos eles barbante número 6. Eu usei o vermelho, o barbante cru, o marrom dourado e o bordô. Para você que quer adquirir esses barbantes da Crochética direto da fábrica, na descrição do vídeo eu deixo para vocês o número lá da fábrica dos barbantes da Crochética. Eles enviam para todo o Brasil e o melhor de tudo é que não precisa de CNPJ para você comprar direto da fábrica. E eu agradeço de coração a todos que entrarem em contato com eles e falar que veio aqui no meu canal. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida também. Desejar meu muito obrigada a todos vocês. Então, na descrição do vídeo vocês encontram o número do WhatsApp lá da fábrica Crochética. E aqui também, pessoal, eu utilizei uma agulha 3,5 milímetros para confeccionar toda a peça e uma tesourinha para fazer os arremates. Antes da gente iniciar a aula de hoje, eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube já se notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário, que é muito importante aqui para o meu canal. E aqui também eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias. Meu muito obrigada. E a você que é novo aqui no meu canal, você que está chegando agora, seja muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Eu vou trabalhar aqui com o barbante cru, barbante número 6. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Essa laçadinha inicial, pessoal, não conta como se fosse correntinha não, viu? É só para iniciar mesmo aqui o trabalho. Então, trabalhei a laçadinha inicial, agora sim eu vou começar a contar aqui as correntinhas. Eu vou trabalhar uma correntinha, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, um total de 71 correntinha e eu já volto com vocês. 71 correntinha. Trabalhei aqui, pessoal, 71 correntinha. 71 correntinha. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem confeccionar esse tapete maior ou menor, é só aumentar de 5 em 5 correntinha ou diminuir de 5 em 5 correntinha. Então, se você quiser aumentar aqui o tapete, a partir de agora, das 71 correntinhas que eu trabalhei aqui, você pode aumentar de 5 em 5 correntinha. Se quiser um tapete menor, se você quiser diminuir o tamanho, você pode desmanchar aqui de 5 em 5 correntinha. Então, aqui o meu eu vou trabalhar com 71 correntinha. Vou contar aqui voltando. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar 4 correntinhas sem trabalhar. Vou voltar na correntinha de número 5 e vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui eu deixei 4 correntinhas, voltei na correntinha de número 5 e trabalhei um ponto alto. Na próxima correntinha, eu também vou trabalhar um ponto alto. Ficando desse jeitinho. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas, laço a agulha e vou pular 2 correntinhas de base, 1, 2. Venho na terceira correntinha e trabalho um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Formei aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base, venho na terceira correntinha e trabalho um ponto alto.
Próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Trabalhei aqui novamente, mais um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou trabalhar 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas de base. Na terceira correntinha eu venho e trabalho um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas de base. Venho na terceira correntinha e trabalho um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas de base. Na terceira correntinha eu venho e trabalho um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E fazendo essa repetição aqui, pessoal, eu vou trabalhar até chegar aqui no finalzinho. Quando eu trabalhar aqui o último ponto alto em cima dessa última correntinha, eu volto com vocês. Então, trabalhando desse jeitinho aqui, eu vou fazer por todos esses espaços aqui das correntinhas. Prontinho, trabalhei aqui por toda a extremidade aqui das correntinhas. Aqui, pessoal, fiquei com um total de 14 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas e pulando 2 correntinhas de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 bloquinhos. Aqui agora eu vou trabalhar 5 correntinhas. 5 correntinhas, laço a agulha. No mesmo lugar que eu trabalhei esse ponto alto, eu venho e trabalho mais um ponto alto. Laço a agulha. Nesse ponto alto aqui da frente, eu venho e trabalho um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar desse outro lado aqui. Laço a agulha. Nesse próximo ponto aqui, eu trabalho um ponto alto. Ficando assim, pessoal. Faço 2 correntinhas. No mesmo lugar que eu trabalhei esse ponto, eu vou vir e trabalho outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Faço 2 correntinhas. No mesmo lugar que eu trabalhei esse ponto alto, eu vou vir trabalhar um ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo ponto alto. 2 correntinhas. No próximo, ó, no mesmo lugar que eu trabalhei esse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, próximo ponto alto e no próximo ponto alto. 2 correntinhas. Fazer a mesma repetição aqui nesse bloquinho. Então, aqui é muito fácil, pessoal. A gente vai trabalhar ponto sobre ponto, só que agora a gente vai trabalhar deste lado aqui. Desse jeitinho aqui, eu vou trabalhar por toda essa volta aqui, até chegar aqui no finalzinho. Quando eu trabalhar aqui os 2 pontos altos, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui por toda a extremidade do tapete. Chegando aqui no finalzinho, eu já trabalhei aqui os 2 pontos altos. E vou vir bem aqui, pessoal, bem nessa primeira correntinha aqui. E vou trabalhar aqui também um ponto alto. Pra formar aqui o bloquinho certinho. Agora, eu vou subir aqui 5 correntinhas. Subir as 5 correntinhas. Eu vou vir bem aqui, ó, bem no pezinho dessa última correntinha aqui. Do bloquinho. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui dentro desse espacinho das 2 correntinhas. Então, nesse ponto alto da frente, eu venho e trabalho um ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. E aqui dentro do espacinho, um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. Laço a agulha. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos, para formar aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Porque essas correntinhas, a gente sempre conta ela como se fosse um ponto alto. Trabalhei o bloquinho, eu vou fazer 2 correntinhas. Nesse espacinho aqui das 2 correntinhas, eu venho e trabalho 3 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse intervalinho aqui das 2 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse intervalinho, eu trabalho 3 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse espacinho das correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos. Desse jeito aqui, pessoal, eu vou trabalhar por toda esta extremidade aqui do tapete. Até chegar aqui, ó. Quando eu chegar nesse espacinho, eu volto com vocês. A gente vai trabalhando aqui, fazendo o bloquinho de 3 pontos altos. Em cada espacinho desse aqui de 2 correntinhas. E fazendo 2 correntinhas de separação.
Prontinho, finalizei toda a parte aqui da lateral do tapete. Aqui, pessoal, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 bloquinhos. Eu trabalhei 13 bloquinhos aqui nessa lateral. Agora, eu vou trabalhar aqui 2 correntinhas. E no espaço aqui, dessas 5 correntinhas, eu vou trabalhar 5 bloquinhos. Só que esses bloquinhos aqui vai ser de 2 pontos altos, olha. 2 pontos altos. Aqui eu trabalhei 2 correntinhas. Aí, dentro do espacinho aqui das 5 correntinhas, eu trabalhei 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Volto no mesmo intervalinho e trabalho mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Volto dentro do mesmo intervalinho e trabalho mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. No mesmo intervalinho, eu trabalho mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. E no mesmo intervalinho, eu trabalho mais 2 pontos altos. Totalizando aqui, ó, 5 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas nesse intervalinho aqui das 2 correntinhas da parte da lateral. Eu vou trabalhar aqui um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo intervalinho, a mesma repetição. Um bloquinho de 3 pontos altos. Na lateral, a gente vai trabalhando aqui esses bloquinhos aqui de 3 pontos altos. 2 correntinhas, ó, próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espacinho, 3 pontos altos. Eu vou trabalhar desse jeito aqui, por toda essa parte aqui da lateral. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, trabalhei toda a parte da lateral. Agora, eu vou trabalhar aqui as 2 correntinhas e aqui, novamente, eu vou fazer os 5 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. 5 grupinhos. Olha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. No mesmo intervalinho, eu venho e trabalho mais 2 pontos altos. Aqui, pessoal, eu trabalhei 5 bloquinhos novamente de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. 5 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui, ó, nessa terceira correntinha e fecho aqui com ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no espacinho aqui dessa 2 correntinhas. Cheguei aqui no espacinho, eu vou subir 3 correntinhas. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Pra formar aqui o bloquinho de 3 pontos altos, porque as correntinhas a gente conta sempre como se fosse um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas no próximo intervalinho. Trabalho mais 3 pontos altos. 2 correntinhas no próximo intervalinho. Mais 3 pontos altos. 2 correntinhas. Próximo intervalo. Mais 3 pontos altos. 2 correntinhas. Próximo intervalinho. 3 pontos altos. E desse jeito aqui, pessoal, eu vou trabalhar agora por toda a volta. Não tem mais erro, pessoal. Toda a volta a gente vai fazer esses bloquinhos. Onde a gente tiver aqui 2 correntinhas, tanto na parte da lateral como nessa parte oval, ó. Onde eu tiver aqui essas 2 correntinhas aqui, eu vou trabalhar bloquinho de 3 pontos altos. Tanto aqui na lateral, como também na parte oval. Eu vou trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos desse jeitinho aqui, separado por 2 correntinhas. Então, aqui vai ser um bloquinho 3 pontos altos. Separo com 2 correntinhas, aqui vai ser um bloquinho 3 pontos altos. Separo com 2 correntinhas, aqui vai ser um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, essa carreira é só repetição, é bem fácil agora. Prontinho, finalizei toda a carreira do jeitinho que eu passei pra vocês, ó, aqui na parte oval também. Eu trabalhei os bloquinhos de 3 pontos altos, desse jeitinho. Agora, eu vou fechar aqui a carreira e vamos iniciar a próxima.
Fechei a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar aqui no espacinho das duas correntinhas. No espacinho aqui dessas duas correntinhas, já vou subir aqui 3 correntinhas. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas nesse intervalinho, eu trabalho mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo intervalinho, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo intervalinho, 3 pontos altos. Esse tapete, pessoal, ele é bem fácil, porque é só bloquinhos assim, de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. A única coisa que a gente precisa prestar atenção agora, pessoal, é essa carreira aqui na parte oval. Essa carreira é a única que a gente precisa prestar bastante atenção, porque senão a gente faz errado. Então, eu vou pegar aqui uns marcadores para marcar aqui junto com vocês, para ficar mais fácil, porque essa aqui foi a maneira que eu encontrei de explicar esse tapete aqui para vocês da forma mais fácil para não ter erro. Então, a gente vai, se você não tiver o marcador, a gente pode usar um pedacinho de barbante e outra cor para marcar aqui essa carreira. O que que a gente vai marcar? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos e o primeiro bloquinho aqui de 2 pontos altos, a parte oval. O último bloquinho aqui de 3 pontos e o primeiro aqui de 2 pontos altos, tá vendo? Para não ter erro para vocês, a gente já vai marcar logo essa carreira. Então, aqui eu tenho o bloquinho de 3 pontos altos e o primeiro de 2 pontos altos. Eu vou pegar esse marcador aqui e vou colocar aqui, ó, bem nesse bloquinho aqui de cima, entre esses dois. Olha só. Entre esses dois bloquinhos, o último aqui de 3 pontos altos e o primeiro de 2 pontos. Nesse bloquinho, coloquei o marcador. Vamos fazer aqui a mesma coisa deste outro lado aqui também. Aqui eu tenho o último bloquinho de 3 pontos altos e o primeiro aqui de 2 pontos altos. O último e o primeiro aqui de 2 pontos altos. Nesse bloquinho aqui de cima, eu venho e vou marcar ele aqui. Eu acho que aqui não tem erro. Se vocês acham que ficou assim um pouquinho complicado para vocês entenderem, pode pausar o vídeo para vocês ver certinho onde foi que eu coloquei aqui o marcador. Mas eu acho que aqui não tem erro, né, ó. O último bloquinho de 3 pontos altos e o primeiro de 2 pontos altos. Voltando aqui para esse ladinho aqui, pessoal. A gente vai trabalhar aqui, marcando agora esse bloquinho aqui, ó. Aqui eu tenho os últimos 2 bloquinhos de 5 pontos altos, ó. Os últimos 2 bloquinhos dos 5 pontos altos. Bem aqui nesse espacinho aqui, ó, nesse bloquinho aqui de cima, eu vou marcar ele também. Então, contando aqui do primeiro até esse aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No quinto bloquinho, você marca também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto bloquinho, você marca. Mas aqui não tem erro. Entre os 2 bloquinhos aqui de 2 pontos, você marca aqui também. Do outro lado, a mesma coisa. Você pode contar aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto bloquinho, você vem e coloca aqui o marcador. Olha, entre os 2 últimos bloquinhos de 2 pontos. Contando aqui do primeiro que a gente marcou, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, feito isso, vamos lá continuar. Eu achei melhor explicar para vocês desse jeitinho aqui, pessoal, porque a primeira vez que eu assisti uma videoaula de tapete assim espiral, eu achei muita dificuldade de fazer aqui a parte espiral, porque eu errei muito, sabe? Eu errei muito. Às vezes eu fazia e ficava com 6 hélices ou mais, né? Ou às vezes diminuía, ficava com 4. Então, desse jeito aqui eu achei melhor de explicar para vocês. Eu vou vir trabalhando, pessoal, fazendo aqui essa repetição dos bloquinhos até chegar nesse espacinho aqui, ó. Chegando nesse espacinho, eu volto com vocês. Prontinho, trabalhei aqui fazendo os bloquinhos. Eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui nesse espacinho também eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, se você estiver fazendo a mesma
A mesma quantidade de carreiras que eu iniciei aqui no início, 71 correntinhas. Se você estiver fazendo nesse tamanho, a gente trabalhou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 bloquinhos. A gente trabalhou 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, se o seu tapete você estiver fazendo do mesmo tamanho do meu, aqui a gente trabalhou os 12 bloquinhos, 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E agora a gente vai fazer aqui a parte oval, os aumentos. Agora, pessoal, eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui tá o primeiro marcador. Eu vou pular esse primeiro ponto aqui que eu marquei aqui com o marcador, vou pular o primeiro ponto. No segundo ponto, eu venho e trabalho um ponto alto. No segundo ponto. No terceiro ponto aqui do bloquinho, eu trabalho um ponto alto. E nesse espaço aqui das 2 correntinhas, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Então, agora, pessoal, eu fiquei aqui com 4 pontos altos, porque aqui a gente precisa fazer o aumento da parte oval. Então, esse aqui é o primeiro bloquinho, ó. Eu pulei aqui o primeiro ponto, que tá marcado aqui desse bloquinho de 3 pontos altos. Nos 2 pontos aqui do bloquinho, eu trabalhei 2 pontos altos. E no espaço aqui das 2 correntinhas, eu trabalhei 2 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, eu venho e trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto. E no espaço aqui das 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto desse bloco. Aí, venho aqui no segundo ponto e trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto. E no espaço aqui das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. No primeiro ponto, eu sempre pulo ele aqui na parte oval. Então, pulo o primeiro ponto. Venho aqui no segundo e trabalho um ponto alto. Terceiro ponto do bloquinho, eu trabalho um ponto alto. No espaço aqui das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Esse aqui é o último bloquinho que tá marcado. Então, vou pular o primeiro ponto dele. Venho aqui no próximo e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no espaço aqui das 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Repara, pessoal, que aqui a gente já trabalhou os 5 blocos aqui da parte oval. Os 5 bloquinhos. Olha, 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5 bloquinhos. Cada bloco agora ficou com 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. A parte da lateral não tem erro. Eu vou trabalhar aqui 2 correntinhas. Nesse espaço onde eu tenho 2 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Nesse espacinho aqui onde eu tenho 2 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo intervalinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo intervalinho. 3 pontos altos. Desse jeito aqui, eu vou trabalhando por toda a lateral aqui do tapete, até eu chegar nesse espacinho aqui. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui do jeitinho que eu passei pra vocês. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Nesse espacinho aqui, olha, eu também vou trabalhar 3 pontos altos. Vou contar aqui junto com vocês a quantidade de bloquinhos que a gente trabalhou deste lado aqui. Lembrando que desse lado aqui, a gente ainda vai trabalhar bloquinho desse lado. Então, deste lado aqui eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 bloquinhos. Trabalhei 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, feito isso, vamos trabalhar a parte oval. Aqui eu tenho já o primeiro espacinho que eu marquei, ó. Trabalhei 2 correntinhas. Então, vou pular o primeiro ponto aqui da marcação. Aí, venho aqui no segundo ponto do bloco e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no espaço aqui das 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Formei aqui o primeiro bloco da parte oval. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto. No segundo, eu venho e trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto. No espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco.
No segundo, eu venho e trabalho um ponto alto, próximo ponto alto. E no espaço aqui das duas correntinhas, 2 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto. E no espaço aqui das duas correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, aí venho no segundo aqui, ó. Esse aqui já é o bloquinho que eu marquei aqui, que é o último a ser trabalhado aqui, esse aumento. Então, pulei o primeiro ponto, no segundo eu trabalhei um ponto alto. No terceiro ponto bloco, um ponto alto. E no espaço aqui das duas correntinhas, 2 pontos altos. Ficando assim, ó. Olha, o primeiro ponto que eu marquei e o último. Então, eu trabalhei aqui, ó, novamente, 1, 2, 3, 4 e 5, aumento. 1, 2, 3, 4 e 5 aumento, que são os 5 blocos aqui da parte oval. Como desse lado aqui eu falei pra vocês, a gente ainda vai fazer um bloquinho aqui. Eu vou fazer 2 correntinhas, e nesse espaço aqui das 2 correntinhas, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Aí, se você contar esse bloquinho e os demais que a gente trabalhou aqui, ó, a gente ficou com 13 bloquinhos também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 bloquinhos. 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer aqui as 2 correntinhas. Venho aqui nessa terceira correntinha e prendo aqui com o ponto baixíssimo. Sempre que eu finalizar a carreira, eu vou caminhar com o ponto baixíssimo até chegar dentro desse espacinho. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, volto aqui dentro do mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos, formando aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, nesse intervalinho eu venho e trabalho mais 3 pontos altos, 2 correntinhas, próximo intervalo mais 3 pontos altos, 2 correntinhas, próximo espacinho 3 pontos altos. E desse jeito eu vou trabalhar por toda essa extremidade aqui do tapete até eu chegar nesse espacinho aqui, ó. Trabalhei aqui, pessoal, por toda a extremidade aqui do tapete. Eu vou fazer 2 correntinhas e aqui nesse intervalinho eu também vou fazer mais 3 pontos altos, pra gente poder trabalhar aqui o aumento. Então, aqui eu trabalhei novamente 12 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Depois que eu trabalho aqui os 12 bloquinhos, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto aqui do aumento, ó, pulo o primeiro ponto, no segundo eu venho e trabalho um ponto alto, próximo ponto alto, no próximo ponto alto, e aqui no espaço das 2 correntinhas eu trabalho 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E aqui no espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco. E já faço a mesma repetição. Cada aumento agora da parte oval, a gente vai trabalhar 5 pontos altos, ó. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto do aumento, no próximo eu trabalho um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto. E no espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, e no espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Novamente, a gente trabalhou aqui os 5 aumentos da parte oval. Cada aumento ficou agora com 5 pontos altos separados por 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 correntinhas. Nesse espaço aqui das 2 correntinhas do bloquinho da frente, eu venho e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. No próximo intervalinho, eu trabalho 3 pontos altos. 2 correntinhas. Próximo intervalo, 3 pontos altos. E assim eu vou trabalhando até eu completar aqui um total de 13 bloquinhos de 3 pontos altos. 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Trabalhei aqui os 13 bloquinhos.
de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora, vamos trabalhar a parte oval, que não tem segredo. Eu já expliquei pra vocês do outro lado. E a gente vai fazer a mesma repetição desse lado aqui também. Pulo o primeiro ponto, no segundo aqui eu venho e trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto, próximo ponto alto. E no espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, no segundo eu trabalho um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, e no espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, no segundo eu trabalho um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, e no espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, no segundo eu trabalho um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, e no espaço aqui das 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, no segundo eu trabalho um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, e no espaço aqui das 2 correntinhas eu trabalho 2 pontos altos. Então, aqui novamente eu trabalhei os 5 aumentos da parte oval. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. E nesse espacinho aqui da frente, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, fecho aqui com um ponto baixíssimo. E aqui novamente, deste lado aqui, se a gente contar desse primeiro até o último aqui bloquinho, a gente trabalhou 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E agora, pessoal, que eu já ensinei pra vocês essa primeira parte aqui, eu vou cortar o fio, porque eu vou trocar de cor. Puxa aqui esse fio pra frente, venho com minha agulha e traz pra frente o segundo ponto e levo essa laçadinha aqui pra trás. Agora, eu vou trabalhar, pessoal, com a cor marrom dourado. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial no meu fio. Trabalhei aqui a laçadinha inicial. Eu vou iniciar, pessoal, nesse espacinho aqui da frente. Eu trabalhei aqui o arremato, aqui as 3 correntinhas. Nesse espacinho da frente eu venho e puxo aqui o meu fio. Aqui eu vou subir uma correntinha, 2 e 3 correntinhas. Trabalhei as 3 correntinhas, agora eu laço a agulha, volto no mesmo lugar e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, para formar aqui o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Porque essas correntinhas a gente sempre conta como se fosse um ponto alto. Faço 2 correntinhas, nesse espacinho aqui da frente eu vou trabalhar 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Nesse intervalinho aqui da frente, eu trabalho novamente 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, nesse intervalinho, 3 pontos altos. Desse jeito, eu vou trabalhar até eu completar aqui um total de 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Parei aqui novamente, né, os 12 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu vou fazer agora 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto. No espaço aqui das 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo ponto alto. No próximo, ponto alto. No espaço das 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto. Aí, no segundo, eu trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto, e aqui no espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Cada aumento agora, pessoal, vai ficar com um total de 6 pontos altos.
Cada aumento vai ficar com 6 pontos altos separado por 2 correntinhas. Fiz as 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto, e assim eu vou preenchendo aqui. Os 5 aumenta a parte oval. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto. E aqui no espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, cada aumento agora ficou com um total de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 aumenta a parte oval. Vou fazer agora 2 correntinhas. Nesse espaço aqui das 2 correntinhas, eu venho e trabalho um bloco de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Próximo intervalinho, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo intervalinho, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas. Próximo intervalinho, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Pessoal, eu vou trabalhar aqui os bloquinhos até eu formar aqui um total de 13 bloquinhos. Então, aqui eu vou trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos, separando por 2 correntinhas até eu completar um total de 13 bloquinhos aqui na parte da lateral. Chegando aqui, eu vou fazer a mesma repetição que eu trabalhei desse lado aqui na parte oval. Então, quando você trabalhar aqui os 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, você dá uma olhadinha, o que a gente trabalhou aqui, você vai fazer a mesma repetição aqui também, nos 5 aumentos da parte oval. Então, aqui a gente vai trabalhar os 13 bloquinhos, o último bloquinho vai ficar aqui nesse espacinho. Chegando aqui, você vai fazer 2 correntinhas, pula o primeiro ponto, e aí, a partir do segundo, você começa a trabalhar aqui os aumentos. É bem fácil, pessoal. A mesma repetição que eu trabalhei aqui junto com vocês deste ladinho, vocês vão fazer aqui do mesmo jeitinho. Então, aqui vai ficar com 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aí, você vai trabalhar aqui os 5 aumenta a parte oval. Cada aumento vai ficar com 6 pontos altos separados por 2 correntinhas. 6 pontos altos. E quando eu finalizar aqui o último aumento, eu volto com vocês para fazer aqui o último bloquinho dessa parte aqui da lateral. Prontinho, pessoal. Finalizei toda a carreira. Do jeito que eu passei para vocês, aqui eu já trabalhei os 5 aumentos da parte oval. Cada aumento ficou com um total de 6 pontos altos. Aqui eu já trabalhei 2 correntinhas e vou finalizar aqui com o bloquinho que tá faltando aqui nessa lateral de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e fecho aqui, ó, nessa última correntinha com ponto baixíssimo. Cada lateral, pessoal, tanto deste lado aqui como desse outro lado, cada lateral sempre vai ficar com 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Cada lateral desse lado aqui, eu tenho os 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E nessa lateral aqui também, eu tenho 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Essa lateral aqui que a gente inicia, a gente sempre caminha aqui com ponto baixíssimo. Toda vez que a gente finalizar a carreira, a gente caminha com ponto baixíssimo até aqui o espacinho das 2 correntinhas. Então, aqui a gente faz 12 bloquinhos do início da carreira até o aumento. Só que aqui, quando a gente vem para fechar a carreira, a gente faz um bloquinho aqui que tá faltando. Aí, completa certinho 13 bloquinhos de cada lado. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui a carreira novamente, junto com vocês. Subo aqui as 3 correntinhas. No mesmo lugar, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos para formar o primeiro bloquinho. Trabalho 2 correntinhas. E no próximo intervalinho das 2 correntinhas, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Próximo intervalinho, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Próximo intervalinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Próximo intervalinho, 3 pontos altos. Eu vou trabalhando desse jeito até eu completar aqui um total
de 12 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Trabalhei aqui os 12 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, cheguei aqui no aumento. Eu vou trabalhar 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, no segundo eu venho e trabalho um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, e no espaço aqui das 2 correntinhas eu trabalho 2 pontos altos. Cada aumento agora vai ficar com 7 pontos altos. Pulo o primeiro, aí no segundo ponto eu já começo a trabalhar aqui o bloquinho. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, no segundo eu venho e trabalho um ponto alto, e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto. No espaço aqui das 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, no segundo eu trabalho um ponto alto. Eu vou fazer a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto, e no espaço aqui das 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, próximo aumento, a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. No espaço das 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas, e já vou começar a trabalhar aqui a lateral. Nesse espacinho, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse intervalinho. 3 pontos altos. E assim eu vou trabalhando por toda a volta. Aqui agora não tem segredo. Eu vou trabalhar, pessoal, desse jeito aqui por toda a carreira. Fazendo a mesma sequência, ó. Nessa lateral, eu vou trabalhar 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, 13 bloquinhos. Terminei os 13 bloquinhos, eu vou fazer aqui a parte do aumento. Do jeitinho que eu trabalhei desse lado aqui, eu vou trabalhar aqui do mesmo jeitinho, os 5 aumentos. Cada aumento agora vai ficar com 7 pontos altos. Quando eu finalizar aqui o aumento, eu volto com vocês. Prontinho, eu finalizei toda a carreira. Aqui eu já trabalhei 2 correntinhas. E vou fazer aqui o último bloquinho de 3 pontos altos. Fazer 2 correntinhas e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. E aqui novamente completei os 13 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas nessa lateral aqui também. A gente sempre inicia com 12 bloquinhos a carreira. E aí, quando chega aqui para finalizar a carreira, a gente faz o outro bloquinho que tá faltando. E aí, completa certinho 13 bloquinhos de um lado, 13 bloquinhos aqui do outro lado, separado por 2 correntinhas. Bem, pessoal, eu vou iniciar essa carreira aqui agora com vocês. E vou passar para vocês a quantidade de carreiras que a gente vai fazer desse jeito, ó. Caminhei aqui com ponto baixíssimo. Sempre quando a gente finaliza uma carreira, a gente caminha para esse espacinho das 2 correntinhas com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas, perdão, vou subir 3 correntinhas. No mesmo lugar, eu volto e trabalho aqui mais 2 pontos altos, totalizando aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui eu vou trabalhar novamente 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Bem, minha gente, desse jeito aqui eu vou trabalhar por mais essa carreira e mais uma. Então, eu vou trabalhar aqui um total de 4 carreiras com a cor marrom dourado. Eu já trabalhei 2 carreiras completas. Vou fazer essa carreira aqui e vou fazer mais uma, para ficar com 4 carreiras na cor marrom dourado. Aqui não tem segredo, não tem erro. É a mesma repetição das carreiras anteriores. A única coisa que vai aumentar aqui é um ponto, sempre aqui nos aumentos, mas já vou explicar para vocês. Aqui a gente inicia sempre com 12 bloquinhos de
3 pontos altos separados por 2 correntinhas, 12 bloquinhos, porque aqui tá faltando um bloquinho, então quando a gente vir fechar a carreira, a gente faz aqui o outro bloquinho que tá faltando, e aí completa 13 bloquinhos aqui deste lado. Então, a gente inicia com 12 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui a gente faz a parte do aumento, e aqui o aumento é bem fácil. A gente vai trabalhar pulando sempre o primeiro ponto, e aí a gente começa a fazer uma sequência de ponto alto em cima de ponto alto. No espaço aqui das 2 correntinhas, a gente sempre faz 2 pontos altos. Faz 2 correntinhas, pula o primeiro ponto, e aí faz aqui ponto alto em cima de ponto alto. No espaço aqui das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, é bem fácil, pessoal. Se nessa carreira aqui eu trabalhei 7 pontos altos, na próxima eu vou trabalhar 8 e na última eu vou trabalhar 9. Na última aqui na cor marrom dourado. Então, é bem fácil. Olha, essa carreira eu tenho 7 pontos altos. A próxima eu vou ter 8 pontos e na próxima 9 pontos aqui nos aumentos. Então, a gente vai trabalhar aqui toda a parte do aumento. Vai trabalhar aqui novamente os 13 bloquinhos aqui de 12 pontos altos na parte da lateral. Os 13 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Chegando aqui, a gente vai fazer a mesma repetição, sempre aumentando aqui um ponto. Então, se nessa carreira eu tenho 7, na próxima eu vou ter 8 pontos, na próxima 9. E aí, eu vou trabalhar aqui, fazendo aqui o aumento. Chegando aqui, para finalizar a carreira, eu vou fazer aqui o bloquinho que tá faltando, de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aí, caminho aqui com um ponto baixíssimo até dentro desse espacinho e já começa a próxima carreira. Então, eu vou trabalhar essa carreira aqui agora e vou fazer mais uma. Então, vou finalizar essa carreira, vou fazer mais uma, totalizando aí 4 carreiras na cor marrom dourado. Quando eu finalizar as 4 carreiras na cor marrom dourado, eu volto com vocês. Não tem segredo, pessoal. Cada carreira finalizada, você fica aqui na lateral com 13 bloquinhos de 3 pontos altos, 13 bloquinhos aqui do outro lado. Na lateral não muda a quantidade de bloquinho. Aí, na parte oval, sempre aumentando um ponto. Se nessa carreira você tinha 7 pontos, na próxima 8, na próxima 9. Então, é bem fácil. Eu vou finalizar aqui as carreiras e já volto. Prontinho, minha gente. Finalizei aqui as 4 carreiras na cor marrom dourado. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Trabalhei as 4 carreiras. Cada aumento desse aqui, pessoal, a gente trabalhou um total de 9 pontos altos. Então, cada aumento da parte oval tem 9 pontos altos, separado por 2 correntinhas. E cada lateral tem 13 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Agora, minha gente, eu vou trabalhar com a cor Bordeaux. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial no meu fio. Laçadinha inicial. Eu cortei o fio na cor marrom dourada aqui, ó. Aqui eu tenho aquelas 3 correntinhas. Cortei o fio aqui. Vou começar nesse espacinho aqui da frente. Vou puxar aqui o fio. Vou subir uma correntinha, 2 e 3 correntinhas. Laço a agulha. Volto no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço a agulha. No próximo intervalinho, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço a agulha. Nesse espacinho da frente, eu trabalho mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço a agulha. Nesse espacinho da frente, eu trabalho novamente mais um grupinho de 3 pontos altos. Desse jeito aqui, eu vou trabalhar até eu completar 12 blocos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, 12 bloquinhos. Prontinho, trabalhei aqui os 12 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que essa lateral fica certinho com 13 bloquinhos. É porque o bloquinho de número 13, ele é esse aqui, ó. Aí, quando a gente vir finalizando aqui a carreira, a gente vai fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Aí, forma certinho 13 bloquinhos. Aqui, minha gente, a gente vai fazer a mesma sequência, ó. 2 correntinhas, pula um ponto, aí vem no segundo e já começa a trabalhar aqui.
ponto alto, sobre ponto alto. Até eu chegar no espaço das duas correntinhas. No espaço das duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, se na carreira anterior eu tinha 9 pontos altos, agora eu tenho 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e já começo a trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto, até chegar no espaço das duas correntinhas. No espaço das duas correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos, formando aqui novamente um bloco de 10 pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto e desse jeito eu vou trabalhar toda a volta. Minha gente, é muito fácil de novo, a gente vai fazer repetição, então eu vou adiantar aqui um pouquinho, né, a aula. Eu vou trabalhar 3 carreiras com essa cor aqui, Bordeaux. Eu vou finalizar essa carreira, vou fazer mais 2, totalizando 3 carreiras na cor Bordeaux. E quando eu finalizar as 3 carreiras, eu volto com vocês. Não tem erro, pessoal, cada lateral sempre fica com 13 blocos. Cada lateral sempre fica com 13 blocos, tanto deste lado como desse lado aqui. 13 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E na parte oval, sempre vai aumentando. Nessa carreira, a gente vai fazer, cada bloco a gente faz 10 pontos, na próxima carreira 11 pontos, na próxima 12 pontos altos. Então, vou finalizar aqui as 3 carreiras e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 3 carreiras na cor Bordeaux, ficando desse jeitinho aqui. Cada aumento, pessoal, dessa parte oval aqui, ficou com 12 pontos altos. Cada aumento aqui eu tenho 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos. Então, deste lado aqui, os 5 aumentos, cada um deles tem 12 pontos altos. E aqui do outro lado, do mesmo jeito, cada aumento aqui eu tenho 12 pontos altos. Nas duas lateral, nessa lateral aqui eu tenho 13 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E nessa outra lateral aqui também, eu tenho 13 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui eu cortei o fio, pessoal, e agora eu vou trabalhar com a cor vermelho. Eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial no meu fio. Trabalhei a laçadinha inicial, eu venho aqui, pessoal, depois aqui do arremata, que eu subi aquelas 3 correntinhas, então, finalizei aqui. Eu vou vir nesse espacinho aqui da frente, vou puxar aqui essa laçada inicial e aqui eu vou subir uma correntinha, 2 correntinhas e 3 correntinhas. Laça a agulha, volto no mesmo lugar e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, totalizando aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço a agulha, venho aqui no próximo intervalinho e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço a agulha, nesse espacinho aqui da frente, eu venho e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, no próximo intervalinho, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Pessoal, essa carreira aqui é a mesma repetição dessas outras carreiras que a gente já fez. Eu vou fazer aqui toda essa carreira e quando eu finalizar ela eu volto com vocês. Não tem segredo. A gente vai fazer os bloquinhos do mesmo jeito que a gente fez aqui nas carreiras anterior. Aqui no aumento agora, se eu tinha 12 pontos altos, agora eu vou ficar com 13. Então, se nessa carreira aqui eu finalizei ela com 12 pontos altos, nessa agora que a gente tá fazendo, eu vou ficar com 13 pontos altos em cada aumento. Então, vou concluir toda essa carreira e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui toda a carreira. Agora, eu vou caminhar para esse espacinho aqui de 2 correntinhas com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai iniciar a primeira carreira aqui do bico de acabamento. Nesse espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou subir 3 correntinhas. Laço a agulha, volto no mesmo intervalinho e trabalho um ponto alto. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo lugar
e trabalho 2 pontos altos, formando aqui um lequezinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Laço a agulha nesse espacinho aqui da frente, das 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. Laço a agulha nesse espacinho da frente, eu vou fazer a mesma repetição. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho 2 pontos altos. Laço a agulha no próximo intervalinho, a mesma repetição. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. Laço a agulha, próximo intervalinho, a mesma repetição. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. Desse jeito aqui eu vou trabalhar até eu chegar nesse espacinho aqui, pessoal. Quando eu trabalhar aqui um lequinho dentro desse espacinho aqui, eu volto com vocês. Prontinho, trabalhei aqui fazendo os lequinhos, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Desse jeito aqui eu trabalhei essa parte aqui da lateral. Agora vamos trabalhar o primeiro bloco aqui do aumento da parte oval. Eu vou laçar a agulha, vou pular aqui 2 pontos, 1, 2, venho no terceiro ponto e vou trabalhar aqui um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho 2 pontos altos. Então, eu pulei 2 pontos, no terceiro eu trabalhei um leque. Laço a agulha, agora eu vou pular 3 pontos. 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou trabalhar um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço a agulha. Vou pular novamente 3 pontos. 1, 2, 3, no quarto ponto eu venho e trabalho um leque no quarto ponto. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo intervalinho e trabalho mais 2 pontos altos, formando aqui um leque. Então, em cima desse aumento aqui, eu trabalhei 3 lequinhos. Laço a agulha, nesse espaço aqui das 2 correntinhas, eu vou trabalhar um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Laço a agulha, pulo 2 pontos, no terceiro eu venho e trabalho um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Laço a agulha, agora eu vou pular 3 pontos. 1, 2, 3, no quarto ponto eu venho e trabalho um leque no quarto ponto. Laço a agulha, pulo 3 pontos novamente. 1, 2, 3, no quarto ponto eu venho e trabalho um leque. Laço a agulha, nesse espacinho aqui das 2 correntinhas, eu vou pular esses 2 pontos, no espaço das 2 correntinhas eu venho e trabalho um leque. Laço a agulha, pulo 2 pontos, no terceiro eu venho e trabalho um leque. Laço a agulha, pulo 3 pontos agora, 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou trabalhar um leque. Laço a agulha, pulo 3 pontos novamente, 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou trabalhar um leque. Laço a agulha, pulo 2 pontos, nesse espaço aqui das 2 correntinhas, eu vou trabalhar um leque. Laço a agulha, pulo 2 pontos, no terceiro ponto eu vou trabalhar um leque. Laço a agulha, pulo 3 pontos, 1, 2, 3, no quarto ponto eu trabalho um leque. Laço a agulha, pulo 3 pontos, no quarto ponto eu trabalho um leque. Vou fazer aqui essa volta juntinho com vocês, pra não ter erro, pessoal. Só essa primeira carreira aqui do bico que eu vou fazer junto com vocês, as próximas eu vou iniciar
E aí eu falo pra vocês como é que a gente faz. Vou pular 2 pontos, aí dentro desse espacinho aqui, ó, das 2 correntinhas, eu vou fazer um leque. As próximas carreiras é bem fácil, vai ser repetição. Então, eu iniciarei um pouquinho com vocês e vocês seguem fazendo do jeito que eu explicar. Terminei o leque, vou pular 2 pontos, venho no terceiro e trabalho outro lequinho. Esses leques aqui é de 2 pontos altos, com 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Laço a agulha por 3 pontos, 1, 2, 3, no quarto ponto, eu trabalho outro leque. Laço a agulha por 3 pontos, 1, 2, 3, no quarto ponto, eu trabalho outro leque. E assim, eu finalizo toda a parte oval. Olha só, toda a parte oval, eu finalizei. Agora, eu vou trabalhar a parte da lateral. Laço a agulha, venho nesse espacinho e trabalho um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Laço a agulha, nesse intervalinho da frente, fazer a mesma repetição. Então, onde a gente tiver, pessoal, agora, essas 2 correntinhas da parte da lateral, eu vou trabalhar um leque para cada um deles. Então, onde eu tiver essas 2 correntinhas, eu trabalho um lequinho. Quando eu finalizar, que eu chegar aqui para fazer a parte oval, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui toda a parte da lateral. E agora, vamos fazer aqui essa parte oval, que é a outra parte oval. Aqui, pessoal, eu vou laçar a agulha, eu vou pular 2 pontos. No terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque. No terceiro ponto, eu trabalho o leque. Laço a agulha, pulo 3 pontos agora, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu trabalho um leque no quarto ponto. Laço a agulha, pulo 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu trabalho um leque. No quarto ponto. Laço a agulha, pulo 2 pontos. Nesse espaço aqui das 2 correntinhas, eu trabalho um leque. Terminei aqui o primeiro bloco aqui do aumento e vamos fazer a mesma repetição aqui nos demais. Vou laçar a agulha, pulo 2 pontos, no terceiro eu venho e trabalho um leque. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos, formando aqui o lequezinho. Laço a agulha, pulo 3 pontos, venho no quarto ponto e trabalho um leque. Laço a agulha, pulo 3 pontos, no quarto ponto eu trabalho um leque. Essa parte aqui eu vou fazer um pouquinho rápido, porque é a mesma explicação do outro lado. Você acha que aqui não tem mais erro, né? Então, agora, laço a agulha por 2 pontos. Nesse espaço aqui das 2 correntinhas, eu venho e trabalho um leque. Laço a agulha por 2 pontos. No terceiro ponto, eu trabalho um leque. 2 correntinhas. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos para formar aqui o lequinho. Laço a agulha, pulo 3 pontos agora, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu trabalho outro lequinho. Laço a agulha, pulo 3 pontos, no quarto ponto eu trabalho um leque. Laço a agulha, nesse espacinho aqui, ó, pulo 2 pontos, no espaço das 2 correntinhas eu trabalho outro leque. Laço a agulha, pulo 2 pontos, no terceiro ponto eu trabalho um leque. Laço a agulha, pulo 3 pontos agora, 1, 2, 3. No quarto ponto eu trabalho um leque. Laço a agulha, pulo 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto ponto eu trabalho um leque.
Laça a agulha, pulo 2 pontos, nesse espaço aqui das 2 correntinhas eu trabalho um leque. Laça a agulha, pulo 2 pontos, no terceiro ponto trabalho um leque. Laça a agulha, pulo 3 pontos, no quarto ponto eu trabalho um leque. Laça a agulha, pulo 3 pontos, no quarto ponto eu trabalho um leque. Laça a agulha, nesse espaço das 2 correntinhas eu trabalho um leque. Laça a agulha, e nesse último espacinho aqui das 2 correntinhas eu também trabalho um leque para fechar aqui a carreira. Prontinho, carreira finalizada. Agora eu vou vir aqui na terceira correntinha e fecho aqui com ponto baixíssimo. Toda a carreira da peça foi finalizada. Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui dentro desse espacinho do leque. Cheguei aqui dentro do espacinho do leque, eu vou subir 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho 2 pontos altos, perdão, 2 pontos altos. Laça a agulha, no próximo leque eu trabalho mais um lequinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos, formando outro lequinho. Laça a agulha, no próximo eu vou fazer a mesma repetição, mais um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. Laça a agulha, no próximo leque, a mesma repetição. Leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Laça a agulha, no próximo lequinho, mesma repetição, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. Pessoal, essa carreira aqui é a repetição. Então, onde eu tiver um leque, eu vou trabalhar mais um leque, leque sobre leque. Leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. De um leque para o outro, não tem correntinha de separação. É leque sobre leque. Terminou, já passa para o outro, ó. Terminei o leque, já passo para o outro e faço mais um leque, ó. Então, aqui é bem fácil. Essa aqui é a repetição de toda essa carreira. Eu vou finalizar essa carreira aqui e quando eu estiver fechando aqui ela, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Finalizei toda a carreira. Eu fechei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para dentro desse leque aqui com um ponto baixíssimo. Então, ó, em cima desse ponto alto eu trabalho um ponto baixíssimo. E aqui dentro do espacinho eu trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Subir as 3 correntinhas, eu laço a agulha. Volto no mesmo intervalinho e trabalho um ponto alto. Eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pegar aqui essas 2 laçadinhas aqui do ponto, ó, 2 laçadinhas. Puxo o fio e aqui eu trabalho um ponto baixo, formando aqui um picôzinho. Vou fazer novamente 3 correntinhas. Pego essas 2 alcinhas aqui do ponto e trabalho um ponto baixo, formando o segundo picô. Laço a agulha, volto no mesmo lugar e trabalho um ponto alto. Um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Desse jeito. Vou trabalhar, pessoal, vou laçar a agulha e vou trabalhar aqui no próximo do mesmo jeitinho. Vou fazer 2 pontos altos. Vou subir 3 correntinhas. Vou pegar aqui essas 2 laçadinhas do ponto e vou trabalhar um ponto baixo formando um picô. Vou fazer 3 correntinhas. Pego essas 2 alcinhas aqui do ponto e trabalho um ponto baixo formando um picô. Venho no mesmo lugar e trabalho 2 pontos altos. Bem, pessoal, eu vou trabalhar desse jeito aqui nesse tapete, formando 2 picô. Se vocês quiserem, vocês podem fazer tipo assim, ó, com um picô. Faço 2 pontos altos, faço aqui 3 correntinhas, trabalho um picô e volto no mesmo lugar e finalizo. Vocês podem fazer desse jeito aqui, ó, se vocês acharem que fica melhor.
com um picô. O meu aqui eu vou fazer com 2 picô, que eu acho que dá um charminho a mais. Então, vou trabalhar com 2 picô. Laço a agulha. Faço as 3 correntinhas, volto aqui e vou completar, formando aqui o segundo picô. Volto no mesmo lugar e trabalho 2 pontos altos. Olha como vai ficando. Próximo espacinho, a mesma repetição. 2 pontos altos, um picô, 3 correntinhas e vou formar aqui o outro picôzinho. Volto no mesmo lugar e trabalho 2 pontos altos. Se por um acaso, pessoal, no ponto de vocês ficar, tipo, excesso de ponto, se ficar embabadando, vocês podem fechar esse último ponto alto aqui junto com o primeiro do outro bloquinho, se ficar embabadando. Aqui no meu ponto, desse jeito que eu tô fazendo, tá ótimo, não fica embabadando nem repuxando, fica do jeitinho certo. Mas se no ponto de vocês ficar embabadando, vocês podem fazer isso daqui, ó. Fazer aqui meio ponto alto, aí já passa pro próximo grupinho, faz meio ponto alto e fecha aqui os dois juntos. E aí, você faz aqui o outro ponto alto. Então, se no ponto de vocês ficar embabadando, você pode fechar desse jeitinho aqui, ó. E aí, começa a fazer aqui, né, o lequinho, os picôzinhos do trabalho. Aí, volta, ó, finaliza. Aí, pra fazer o outro, do mesmo jeito, faz meio ponto alto, vem aqui pro próximo, meio ponto alto e fecha aqui junto. Se no ponto de vocês ficar embabadando, vocês podem fechar desse jeitinho aqui. No meu, não precisa fazer isso aqui, porque não fica embabadando. Então, aqui eu termino ó, o ponto alto normal, passo pro próximo, e aí aqui eu fecho, fazendo 2 pontos altos, 3 correntinhas, faz aqui um picô, faço mais 3 correntinhas, 3 correntinhas, trabalho aqui o segundo picô, volto no mesmo lugar, trabalho 2 pontos altos, passo pro próximo, já começo a trabalhar novamente, 2 pontos altos, 3 correntinhas, trabalho o primeiro picô, 3 correntinhas, pega aqui essas 2 alcinhas, trabalho o segundo picô, volto no mesmo lugar e trabalho 2 pontos altos. Desse jeito aqui, pessoal, eu vou trabalhar por toda a carreira. Eu já expliquei pra vocês como é que vocês fazem pra tá diminuindo, caso aí no seu ponto, você fazendo assim com 2 picô, fique embabadando, então você pode fazer com um picô, ou se você preferir, você pode fazer os 2 picôzinhos, só que os 2 pontos altos aqui você fecha junto. Então, dessa forma, se tiver embabadando, diminui. Então, se você tiver fazendo o seu tapete e você vê essa necessidade, se ele tiver embabadando, você pode fazer os 2 pontos altos fechados junto, que diminui e assim ele não vai mais embabadar. Ou você pode fazer somente um picô, que desse jeito também ele não vai embabadar. Então, aqui no meu, fazendo desse jeito aqui que eu tô fazendo, não fica repuxando nem embabadando. Ele fica com um caimento muito bom, fazendo os 2 picôzinhos. E aqui de um bloquinho para o outro, eu faço o ponto alto normal. Desse jeito, no meu ponto, tá ótimo. Mas, como eu falei pra vocês, se no ponto de vocês estiver embabadando, vocês têm essas formas aí de adaptação. Desse jeito, pessoal, eu vou finalizar essa carreira e quando eu finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui por toda a carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui, ó, no pezinho dessa última correntinha. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar aqui o fio, puxei daqui pra frente. Venho com minha agulha aqui de trás pra frente no segundo ponto alto e levo esse fiozinho aqui pra trás, desse jeito. Aqui agora, pessoal, eu vou fazer os arremates na minha peça. Todos os arremates dessa peça eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou dividir o fio, ele é um fio 6, então eu divido em 2 partes, 3 fiozinhos pra cada lado. Venho aqui pegando uma alcinha aqui dessa do ponto alto. Aí, eu pego aqui uma dessas alcinhas, passo aqui, ó. E aqui eu vou fazer um nozinho, 2, 3 e 4 nozinhos. E posso cortar aqui. Todos os arremates da peça eu vou fazer desse jeito, ó. Vou dividir aqui o fio. Venho
vem aqui pegando uma dessas laçadinhas do ponto, puxa aqui uma dessas alcinhas. E aqui eu faço um nozinho, 2, 3 e 4 nozinhos. Vou trabalhar desse jeito, pessoal, fazer todos esses arremates aqui e já volto. Prontinho, pessoal, trabalhei todos os arremates. Agora eu vou tirar aqui esses marcador que eu coloquei aqui no início das carreiras. E a nossa peça está prontinha. E esse aqui, pessoal, foi o resultado final dessa linda peça. Olha que coisa mais linda que ficou. Me conte aqui nos comentários se vocês gostaram do resultado. Me conte aí que eu vou amar saber. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de todos. Fiquem todos com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu canal.